Queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ser ministrados pela tua palavra. A tua palavra não volta vazia. Deus, que essa palavra possa falar ao coração de cada vida, Senhor. Os que estão aqui na igreja, os que estão nos acompanhando pela internet. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos ouvir sua voz. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, mesmo que seja eletrônica, vamos fazer a nossa declaração de fé. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a palavra de Deus. Diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Quero te orientar a ficar com a sua Bíblia bem preparada aí. E você com o seu celular, se você gosta de ler pelo celular. E você que gosta de anotar, se você puder anotar uns versículos. Hoje eu quero mostrar para os irmãos na palavra de Deus algumas verdades importantes sobre essa série que nós estamos compartilhando sobre fundamentos cristãos, né? Fundamento da nossa fé. Então eu vou ler alguns textos com os irmãos e outros nós vamos projetar para a gente não demorar muito. Amém, irmãos? Bom, então nós estamos falando sobre fundamentos da nossa fé, fundamentos cristãos, né? Na semana passada nós fomos ministrados sobre arrependimento genuíno. O que é um arrependimento genuíno, não é? Nós falamos um pouco sobre rebelião, rebeldia, onde começa a rebelião e como que ela começa. E nós aprendemos que arrependimento é mudança de reino, não é? Ou seja, a nossa vida ela tem um trono. Quem está no trono da nossa vida? Somos nós. Então isso fala de independência, isso fala de insubmissão, rebelião. Ou seja, eu faço o que eu quero, o que eu acho que deve ser feito, né? Eu faço o que eu penso que é correto fazer. Mas se a minha vida no trono da minha vida é o Senhor, então isso fala de uma atitude de submissão, dependência do Senhor e uma disposição de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, eu estou sujeito a Cristo, amém? E a sua palavra, a sua vontade sobre nós. E queridos, uma vez que nós somos ministrados sobre arrependimento, o que a palavra de Deus garante para nós é que uma vez que há um arrependimento sincero, um arrependimento, sabe, que você e Deus sabe que há realmente essa tristeza profunda gerada pelo erro. A partir do momento que há esse arrependimento e que você deposita a sua fé no Senhor e convida Ele para ser Senhor da sua vida e entrega a Ele o controle total da sua vida, fazendo dele Senhor e Rei, a palavra do Senhor nos garante que nesse momento nós nascemos de novo. Nesse momento é instantâneo, você nasce de novo. Um novo nascimento, um milagre, né? A gente fala do milagre do novo nascimento. É imediatamente. E a Bíblia ainda diz mais, que quando você nasce de novo, é isso que eu quero ler com você, esses textos importantes sobre o novo nascimento, porque é importante isso ficar claro para nós, não é? E a Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 3, abre lá a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, no verso 20. A Bíblia diz que instantaneamente, tudo que eu vou falar para você aqui agora, é assim, instantâneo, rápido, não é? É naquele momento que você aceita o Senhor, no milagre do novo nascimento. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato.
se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha para mim, instantaneamente, a Bíblia diz, Cristo entra em sua vida. O Senhor, Ele entra na nossa vida. O que isso significa, queridos? Que dentro de nós começa a agir a vida de Deus. O Senhor começa a agir dentro de nós. Ele está agindo, Ele começa a agir dentro de nós. Outra coisa importante que acontece instantaneamente, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o que, irmãos? Filhos de Deus. Então, instantaneamente, Cristo entra em sua vida, e você, a vida de Deus começa a agir dentro de você, e você se torna filho de Deus. Amém, irmãos? Vai anotando esses textos para você meditar depois, e você entender esse caminho, esse processo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Aí você fala, pastor, mas todo mundo pertence ao Senhor. Só que, queridos, existe uma diferença entre criação, criatura e filiação. Todos são criaturas do Senhor, mas nem todos são filhos. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que filhos são aqueles que receberam o Senhor, aqueles que o receberam. Eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia, Colossenses 1,14. Nós vamos projetar no telão também, para facilitar para você. A palavra do Senhor fala em Colossenses 1,14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, instantaneamente também acontece a redenção, perdão de pecados, irmãos, não é? Em Cristo nós temos isso, esse perdão. Sabe, todos nós, antes de conhecermos o Senhor, carregamos uma vida de pecado, erros cometidos, não é? Pensamentos pecaminosos, atitudes, comportamentos que entristecem o Senhor. Todos nós, irmãos. E aí, quando nós conhecemos o Senhor, e quando nós entregamos a Ele, quando há o arrependimento sincero, o novo nascimento, essa dívida, não é? A condenação desse histórico de vida errada diante do Senhor, diz a palavra que ela é cancelada. Amém, irmãos? Ela é cancelada. Sabe, o histórico de erros que você tinha diante do Senhor, antes de receber Jesus, ele se torna zerado. É como se fosse uma ficha, não é? Antes você tinha uma ficha suja. Por quê? Por erros, decisões, pecados, pensamentos, atitudes, várias coisas que acumulavam. Mas uma vez que nós aceitamos o Senhor, no novo nascimento, a sua ficha fica limpa. Amém, irmãos? Limpa, completamente limpa. Nós somos, a dívida do erro cometido, ela é cancelada. Outra coisa, você se torna perfeito em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Faço questão de ler com os irmãos esses textos, porque eles são importantes para nós, para você lembrar deles, sempre quando vier alguma acusação sobre a sua vida, e você vai entender por quê. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o que, irmãos? Justiça de Deus.
2 Coríntios 5, 21. Entenda, nós nos tornamos perfeito em espírito. Como assim, pastor? Bom, para você entender, não é? A Bíblia fala que o salário do pecado é o que, irmãos? Morte. A morte, ela é espiritual, mas ela pode acontecer física também. Muitas pessoas estão morrendo fisicamente devido ao pecado. Agora, a morte ela é espiritual por quê? Porque ela separa o homem de Deus. E aí, então, o espírito morre, a conexão, e Deus é espírito. A maneira do Senhor comunicar comigo, com você, é espiritual. E aí, há uma separação, há uma morte. Então, quando a Bíblia fala de que nós nos tornamos perfeitos em nosso espírito, é porque no novo nascimento, né, nesse milagre do novo nascimento, o seu espírito, ele nasce novamente. E aí você consegue novamente conversar, ter contato com o Senhor. Ele é religado ao Espírito de Deus. Agora, tão importante quanto isso é você entender que a justiça de Deus, isso é que é importante, queridos. O verso 21 de 2 Coríntios diz que Deus, na pessoa de Jesus, Ele se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha pecado nenhum, Ele se tornou pecado por nós, para quê? Para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. O que é isso, irmãos? Nós nos tornássemos a justiça de Deus para o homem, não é? Justos no Senhor, justos. Aí você fala, pastor, na prática, o que isso quer dizer? Na prática significa que eu e você, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós não temos mais o que pagar pelos nossos erros cometidos antes de conhecer o Senhor. Nós podemos andar de cabeça erguida diante de Deus. Por quê? Porque não há nenhuma condenação mais sobre nós. Porque eu já corrigi a minha vida com o Senhor. Amém, irmãos? Você já corrigiu. Quando você recebe Jesus, você está corrigindo a sua vida com o Senhor. Tem mais. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. O último livro da Bíblia. Olha que poderoso é isso, hein? Apocalipse capítulo 3. No verso 5. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Instantaneamente, irmãos, tudo isso que eu estou falando para você é instantâneo. O seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você está no registro de um livro poderoso que está nos céus, escrito pelo próprio Deus. Quando você recebe Jesus, Ele escreve lá assim, ó, eu não sei se Ele coloca data, mas eu creio que sim. Mas Ele coloca lá o registro. Hoje é dia 18 de julho de 2021. Eli José Ferreira. Amém? Imagine, irmão, seu nome escrito no livro da vida. Que bênção, que poderoso é isso, né? Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa a seu respeito, pode julgar você, pode não crer na sua mudança de vida, pode não crer no seu arrependimento, né? As pessoas podem falar mal, podem, sabe, infelizmente, julgar, mas não importa, o seu nome está no livro da vida. Amém? Isso é que importa. O importante é que nós estaremos com o Senhor. Isso significa para nós que quando o Senhor for fazer uma convocação, uma chamada, você já viu na chamada na escola que você fica ansioso para o seu nome ser falado? Eu fico olhando a Valentina, né? Ela está estudando esse ano e a professora faz a chamada lá, né? Chamada de vídeo, fulano, e o nome dela é os últimos, né? V, né? Valentina. E aí ela fica esperando o nome dela.
na expectativa, e quando ela fala, Valentina, aí ela dá aquele sorriso. Agora imagine, irmãos, nosso nome ser citado pelo Senhor, amém? Pensa lá o seu nome, né? Deus falando, vem filho amado, amém, irmãos? Então, isso fala daqueles que herdarão a vida eterna. Isso é poderoso, irmãos, sabe? Herdar a vida eterna. Certa vez o Senhor Jesus falou com os discípulos, não precisa abrir não, mas lá em Lucas 10, 20, nós vamos projetar para você. Jesus falou para os discípulos assim, olha, não fique feliz porque os demônios sujeitam a você. Os discípulos estavam empolgados, né, de ver os demônios saírem da vida das pessoas, né, deles poder orar e desfazer as obras espirituais. Aí Jesus falou, não fica feliz por causa disso não. Antes, se alegre porque o seu nome está escrito nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra coisa que acontece instantaneamente, 2 Coríntios 5,17. Esse texto você conhece muito bem. 2 Coríntios 5,17 fala que você ganha uma nova natureza. Uma nova natureza. O que é isso, irmãos? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Nós falamos sobre isso na live, né? Lembra, irmãos? Quando houve o decreto, não teve culto, nós falamos isso na live. Está lá no nosso Instagram. Se você quiser olhar depois, Igreja Vale Santana do Jacaré, tem o nosso Instagram, tem todas as ministrações lá no nosso Instagram. Então, o que isso fala, irmãos, de 2 Coríntios? Isso fala de uma nova realidade de vida, né? De você saber que você é uma nova criatura. As coisas velhas, ao velho homem, as práticas antigas, sabe, tudo aquilo que pertencia àquela natureza pecaminosa, suja, sabe, cheia de falhas, pensamentos, já passou. Eis que surgiram coisas novas. A Bíblia fala de uma novidade de vida. Eu creio, irmãos, muito nessa palavra, de um novo homem, de uma nova mulher recriada no Senhor, sabe, de uma pessoa agora cheia do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, completamente, poderosamente, que vamos supor, se a pessoa antes, ela era uma pessoa irada, nervosa, irritada, sabe, uma pessoa que não pagava conta, uma pessoa que era conhecida na sociedade, uma vida suja. Eu creio que nesse momento que ela recebe o Senhor, nesse milagre do novo nascimento, ela se torna uma pessoa honesta, correta, santa, cheia do Espírito Santo, transformada pelo poder de Deus. Se antes ela era uma pessoa irada, eu creio que aqui agora ela começa a ser uma pessoa que tem domínio próprio, tem temperamento, temperança, né? Ela tem um controle das suas emoções. Você entende isso, irmãos? Eu creio muito nisso. Eu creio, o caráter dela é transformado pelo poder de Deus, sabe, isso tudo pelo poder do Senhor. Tem mais, né? João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Diz: você recebe de graça, né? O Evangelho de João, deixa eu ler primeiro o versículo. Quem crê no Filho de Deus, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe o que acontece quando você recebe o Senhor? No milagre do novo nascimento, você recebe de graça o direito de viver eternamente com Deus. É de graça. É de graça, é pela fé, o direito de viver eternamente com o Senhor. Irmãos, nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando de alguns anos. Nós não estamos falando de, sabe, algum tempo. Não, é eternidade. A eternidade nos espera, amém, irmãos? Você vai passar a eternidade com o Senhor. Por quê? Porque nós o recebemos, né, como Senhor, como Salvador. Depois, Efésios, capítulo 1, verso 13. Todos esses textos eu estou lendo para você compreender biblicamente tudo que eu estou falando para você, amém, irmãos?
Efésios 1:13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, irmãos? Você é selado com o Espírito Santo. Há um selo sobre nós. Arrependimento genuíno, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, novo nascimento, selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo ele tem 4 implicações, tem 4 resultados disso, não é? Significa que o Espírito de Deus habita em você. Você tem o selo do Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus habita em você. O selo é uma marca. Assim como antigamente usava-se selo para selar as cartas, documentos para serem enviados, o selo é uma marca de identificação. Somos do Senhor. E que identificação é essa? É uma identificação da autenticidade do Senhor, né? Identifica, opa, ali é um autêntico cristão, autêntico homem e mulher de Deus. Amém? Às vezes as pessoas acham assim que o selo de ser cristão é a roupa. Ah, então eu preciso deixar meu cabelo crescer, eu preciso pôr saia, não posso usar mais calça, não posso usar mais bermuda, tenho que usar roupa comprida e tal. Não, é claro também que a gente não pode, né, legalizar, dar legalidade também para outras vestimentas que a gente sabe que não convém. Mas eu quero dizer que o selo não é o exterior. O selo é interior, é de dentro para fora. Sabe, há uma identificação de que, opa, ali tem, né, um autêntico cristão, um autêntico homem e mulher, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? É um resultado de que o nosso testemunho não é a aparência, mas é de uma pessoa que realmente foi transformada pelo Senhor. Então implica 4 coisas. Primeiro, propriedade. O selo do Espírito Santo significa que você pertence ao Senhor. Você é do Senhor. A sua vida pertence a Ele. Você que é um crente regenerado, santificado pelo Espírito Santo, se torna propriedade exclusiva do Pai. Amém? Segundo, significa que é um sinal de autoridade. Você tem autorização para testemunhar Jesus. Quando você chega num lugar, você é uma autoridade para representar o próprio Deus, o próprio Espírito Santo naquele lugar. E é por isso que você pode orar abençoando o seu local de emprego, abençoando a sua casa, a sua família, porque você tem essa autoridade. O Espírito Santo, né, o selo do Espírito Santo é um sinal de autoridade para testemunhar as obras do Senhor na nossa vida. Depois, ele é também uma marca de proteção e segurança. Eu creio, irmãos, que o selo, ele nos protege no mundo espiritual de ataques demoníacos, de opressão. Ele nos protege, sabe, de tudo aquilo que se levanta contra nós. Eu creio, irmãos, que diariamente, várias vezes no dia, o Senhor nos guarda e nos livra de coisas que nós nem sabemos. Você nem imagina de livramentos da parte de Deus, sabe, de proteção, sabe, livramentos na estrada, livramentos de acidente, livramentos de morte, né? É igual nessa época de pandemia. Quantas e quantas vezes, irmãos, você talvez pode ter sido contaminado porque conversou com alguém assintomático e você nem sabia, mas você não foi contaminado. Por quê? Eu creio em livramentos da parte do Senhor. Amém? Então o selo traz essa proteção. E outra, é o próprio Deus quem sela você. Sabe, é Deus quem sela, não é o homem. Amém? Agora, queridos, para você entender, o milagre do novo nascimento, ele acontece no nosso espírito. É nosso espírito. Fisicamente falando, você vai continuar sendo a mesma pessoa, exteriormente dizendo, não é? Por mais que você não consegue perceber na sua aparência física a mudança, não é? Mas você, biblicamente falando, já é uma nova criatura. No novo nascimento, ele gera em você essa nova criação. E aí você fala, pastor, mas os pensamentos, eles continuam ainda na minha mente em alguns momentos, né? Em alguns momentos eu ainda continuo pensando coisas que eu não queria pensar,
continuo tendo vontades que eu não queria ter. Como que isso acontece? Sabe, queridos, nós falamos do processo de santificação diário. Você começa a entrar no processo de santificação, e aí você precisa contribuir com esse processo de santificação. Deus já deu o primeiro passo, que é gerar você de novo. Agora o que você precisa? Como uma criança recém-nascida, você precisa crescer, né? Crescer, como um bebê, você precisa crescer espiritualmente para você experimentar a vida abundante que Deus tem para você. Vamos ler juntos Efésios. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 13. Efésios 4, verso 13. Olha o que a Bíblia diz para nós: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos o que, irmãos? Mas como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, queridos, é necessário você contribuir com esse processo de crescimento. Não é? Para quê? Para que você atinja a maturidade, para que você não seja mais levado de um vento, de um lado para o outro, por ventos de doutrina. O que é isso? O que a Bíblia quer dizer isso? Cada hora uma pessoa ensina uma coisa diferente, cada hora surge uma teoria, cada hora surge um argumento, cada hora surge uma coisa esquisita. Você fala, meu Deus, agora então está todo mundo indo para o lado de cá, então vamos para o lado de cá então. Agora está todo mundo fazendo isso, vamos fazer isso então. Será que isso é Deus agindo? É o Senhor? Então o alvo, queridos, o propósito, diz a Bíblia, é essa maturidade, é esse crescimento, é que você cresça naquele que é o cabeça. Quem que é? Cristo, o Senhor que é o cabeça da igreja, amém, irmãos? Agora eu vou te dar 2 passos para você crescer espiritualmente. O primeiro passo, se você quiser anotar, é ouvir a palavra de Deus. Primeiro passo para você crescer espiritualmente, ouça a palavra de Deus. Romanos 10, 17, nós vamos projetar para você. Fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir de quê, irmãos? Da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você cresce, a sua fé cresce quando você ouve a mensagem da palavra de Deus. Agora, em Mateus 13, 15, vamos ler Mateus capítulo 13, verso 15. Olha o que diz, esse texto é muito importante. Mateus 13, 15. Diz: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Olha o resultado, irmãos. Você vê que é um processo. Ouvir com os ouvidos, entender se não poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter, e eu os curaria. Sabe, você sabia que há uma diferença entre ouvir e escutar? Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Às vezes a gente acha que o português é semelhante, né? Todos os verbos, as palavras. Não, é uma diferença. Quando você ouve uma coisa, significa que você está entendendo e percebendo no sentido de ouvido, né? Você está ouvindo, né? Agora, quando você escuta uma coisa, você está prestando atenção para ouvir, e você está dando atenção. Deixa eu dar um exemplo simples aqui, você vai entender na hora. Já viu quando a esposa está falando com você e você está no celular mexendo assim, ó? Ali você está ouvindo. Agora, quando você desliga o celular, põe no bolso e olha para ela, ali você está escutando. Entendeu? Simples, né? Facinho de entender, né, homens e mulheres, casais aí. O ouvir está relacionado no sentido de audição.
você ouve. Agora, o escutar está relacionado ao sentido de prestar atenção no que você está ouvindo. Quando você simplesmente ouve algo, não é? Você não dá a devida atenção àquilo. E aí o que acontece, irmãos? Infelizmente, você esquece. Você não dá atenção, então você esquece, né? E aí, quando a gente faz isso com respeito à palavra de Deus, irmãos, ou com respeito a qualquer situação, o que nós estamos querendo dizer? Aqui não tem problema não. O que a esposa reclama de nós? Você não valoriza o que eu falo, não é? Quando você só ouve, mas não presta atenção. É a mesma coisa, nós estamos falando que aquilo não é importante para nós. Agora, quando nós escutamos, prestando atenção, nós estamos meditando no que está sendo falado, nós estamos pensando, aquilo naturalmente vai ser gravado na memória e nós vamos conseguir colocar em prática. Quantos estão entendendo? Assim precisa ser com a palavra de Deus, irmãos. Sabe, assim precisa ser com aquilo que Deus fala conosco. É isso que Deus fala para você crescer espiritualmente. É você não ser simplesmente ouvinte, mas praticante daquilo que você ouve. Em Mateus, nós lemos, fala assim: ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter, e eu os curaria. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão na igreja semanalmente ouvindo a palavra de Deus, mas não conseguem uma mudança real na sua vida? Quantas? Quantas e quantas pessoas, sem querer julgar, quantas e quantas pessoas estão na igreja, mas se distraem facilmente, não conseguem escutar, prestar atenção no que está sendo falado. Às vezes chega poucas horas depois, alguém pergunta: e aí, qual foi o tema da mensagem? A pessoa não consegue lembrar. O que o pastor falou? A pessoa não consegue lembrar. Aí a mudança no comportamento não vem. Chega já na segunda-feira, não consegue dar a resposta. Ela ouve falar de amor, ouve falar de perdão, ouve falar de misericórdia, ouve falar de vida transformada, mas não ama, não perdoa, não tem misericórdia e não consegue dar a resposta certa ao Senhor. A pergunta que nós fazemos, irmãos, é: será que essas pessoas estão realmente escutando a palavra de Deus ou somente ouvindo? Dentro do que você aprendeu. Quem escuta, medita no que está sendo falado. Quem medita, aprende. E aquele que aprende, aplica o aprendizado no seu dia a dia. Amém, irmãos? Quando Jesus diz assim: o coração deste povo se tornou insensível, é porque as pessoas não conseguem escutá-lo. Não conseguiam escutá-lo. Sabe, ele está referindo ao fato de muitas pessoas que seguiam ele naquele momento, ouvia o que ele falava, mas não escutava e não aplicava os seus ensinos. Sabe, irmãos, para você crescer espiritualmente, nós precisamos, eu e você, ouvir e escutar a palavra de Deus, né? Para que essa palavra provoque em nós uma fé real. E essa fé real, mudança real, não uma fé fingida, não uma mudança fingida baseada em religiosidade. Amém, irmãos? Segunda coisa, para você crescer espiritualmente, é você praticar o que você ouve, praticar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém, irmãos? Sabe, a palavra do Senhor fala para mim e para você: não se engane. Não se engane. Seja praticante da palavra. Quando está dizendo isso, irmão, se enganar como? Você achar que você
ouvir, simplesmente ouvir é o suficiente, não. Nós estamos falando de eternidade. Para nós passarmos a eternidade ao lado do Senhor, juntamente com o Senhor, nós precisamos desse novo nascimento. Nós precisamos da prática da palavra, do crescer espiritualmente. A melhor maneira de explicar isso na palavra de Deus é o que o Senhor Jesus disse em Mateus 7, 24. Nós vamos projetar para você, quando ele estava falando do homem, ele foi dar um exemplo do homem prudente e do insensato, né? Então ele estava falando daqueles que constroem uma casa, né? Daqueles que ouvem a palavra do Senhor e pratica. Mateus 7, 24, nós vamos projetar para você. O Senhor Jesus diz assim, olha: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Você vê que a mesma pressão que veio sobre uma casa veio sobre a outra. Chuva, tempestade, vento forte, correnteza, a mesma. Só que uma conseguiu permanecer firme, a outra caiu. Um foi prudente e o outro insensato. Por quê? Porque um ouviu e praticou o que ouviu. O outro simplesmente ouviu. Então nós vamos olhar para nós, irmãos. A pergunta de Jesus, não precisa abrir, é Lucas 6,46. O que Jesus pergunta para nós? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu quero caminhar para o final dizendo para você assim: o nosso desafio, irmãos, meu e seu, porque essa palavra, eu fui confrontado com ela também esses dias, quando eu estava recebendo de Deus. Antes de compartilhar com você, eu fui ministrado. E o meu desafio, o seu desafio, irmãos, semanalmente, culto após culto, nas primeiras 24 horas do dia, seguida, né, as próximas primeiras 24 horas, você pensar assim: como eu vou praticar o que eu ouvi? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Amém, queridos? É na palavra de Deus, queridos, que nós encontramos informações a nosso respeito. E o novo nascimento fala quem nós somos, o que nós temos no Senhor e o que nós podemos fazer no Senhor. Não precisa abrir. Filemão, nós vamos projetar para você. Filemão 1,6 diz assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que nós temos em Cristo. Sabe, queridos, há um bem na vida com o Senhor que nós não sabemos, que nós ainda precisamos descobrir, sabe? E aqui, isso tudo procede da fé no Senhor. Eu creio, irmãos, que há recursos ilimitados da parte de Deus dentro de nós. É por isso que nós declaramos, todo domingo nós declaramos isso diariamente nas nossas orações: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, porque isso é uma verdade bíblica, irmãos, para aquele que nasceu de novo. Amém, irmãos? Isso não é uma força de expressão, isso não é um jargão cristão, isso não é você pensamento positivo, não, isso é bíblico, é palavra de Deus, é confessar a palavra, que você também aprendeu, na ministração há 2 domingos. A questão, queridos, é que muitos declaram isso no domingo, mas durante a semana vivem como mendigos espirituais, vivem como escravos do pecado e acumuladores de derrota, de fracassos. Durante a semana, imediatamente, já na primeira semana, não consegue descobrir o que é em Deus. Quando a gente fala de mendigos espirituais, o que quer dizer isso? Sabe, não sabe o seu direito no Senhor, que é filho, e como filho nós temos herança no Senhor. Amém, irmãos? Eu quero finalizar dizendo para você que nós precisamos olhar para a nossa vida.
sabe? E ver se nós realmente estamos vivendo esse resultado do novo nascimento. Se ainda não estamos vivendo esse resultado do novo nascimento, nós oramos para que o Senhor gere em nós a mudança necessária e para que eu e você também possamos contribuir para esse crescimento espiritual. Fala assim, uma vez que eu nasci de novo, eu recebi Jesus, há um milagre, há um milagre no novo nascimento, e como nova criatura, eu tenho que me ver como um bebê que agora vai crescer espiritualmente. Então eu preciso cooperar com esse crescimento. Amém, irmãos? Nós vamos projetar para você Hebreus 10:14. Fala assim: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aprenda uma coisa: um sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi o suficiente para te tornar perfeito para sempre. Toma posse, você é a justiça de Deus, você foi aperfeiçoado em Cristo. Diz a palavra que nós somos santificados para sempre no Senhor. O diabo fica te condenando de erros do passado, de pensamentos do passado. Fala para ele: isso pertence à velha natureza, isso não pertence à nova criatura. Amém, irmãos? E comece a agir como novo homem. Nós vamos projetar Romanos 8, verso 1 e 2. Diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou lendo justamente para ficar claro para você: não tem mais condenação. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: não aceite condenação, porque você está em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 10 diz: e por estarem nele, Cristo, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Nós declaramos: nós estamos em Cristo, então nós vamos receber a plenitude. Que plenitude é essa? Bênção, vida abundante, sabe, vida livre, liberta em todas as áreas, de pensamentos, daquilo que te aprisiona, de sentimentos. Eu quero ler o último texto com você. Se coloque de pé no seu lugar. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Diz assim: portanto, 3:1, Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que precisa morrer, irmãos? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Está falando de velha natureza, quando costumavam viver nelas. Mas agora, como novo homem, como nova criatura, abandonem todas essas coisas. O que você precisa abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Mais uma vez Deus falando de novas atitudes, de práticas velhas, né? Na verdade, do velho homem. E se revestiram do novo, ou seja, do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Amém.
Leia esse texto na sua casa durante a semana e deixe o Espírito Santo falar mais com você. Os conselhos de Paulo para nós. Feche seus olhos, nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você permitisse o Espírito Santo falar mais com você em nome de Jesus.